Eu estou perto de alcançar o patamar que eu desejo. Eu estou muito satisfeito com a minha realidade e busco mais e mais. Acompanho o Matheus Copini há algum tempo. Por volta de 2015 comecei a ver os vídeos dele no YouTube sobre os assuntos de desenvolvimento pessoal. Eu posso afirmar com toda certeza que a Academy é uma das melhores escolas de desenvolvimento pessoal de toda a América Latina. Na aula anterior, tu aprendeu que essa série serve para te mostrar o jogo certo, algo que você precisa jogar para crescer na vida mais rápido, para construir uma vida livre e para ser alguém inabalável, alguém sem inseguranças. Nessa aula aqui, eu vou te mostrar como que tu não precisa ter um QI elevadíssimo, ter nascido em berço de ouro ou ser uma pessoa ultra simpática e desenrolada para se dar bem na vida. Você também não precisa buscar conhecimento o tempo todo, também não precisa ler todos os livros de desenvolvimento pessoal para ser um cara extremamente intelectual. Agora você vai conhecer as habilidades secretas para o futuro, habilidades que são super bem pagas. E você pode começar a aprender hoje por conta própria se quiser tirar vantagem sobre outras pessoas. E relaxa que não são habilidades do tipo operador de robô ou motorista de carros voadores, nada disso. São habilidades que, além de ser super bem pagas, são coisas que não são substituíveis por máquinas ou algoritmos. Coisas que tu pode aliar ao seu processo de desenvolvimento pessoal, como ficar mais inteligente ou fazer as pessoas confiarem em você. Ainda em 2021, tem pessoas que pensam que para ter sucesso, você precisa ler todos os livros de autoajuda, fazer as sequências de hábitos que os gurus da internet mostram para você, que precisa consumir conteúdo de motivação o tempo todo, quando isso não podia estar mais longe de ser uma verdade. Eu mesmo não li todos esses livros aí. Eu mesmo não sigo essas sequências de hábitos. E eu mesmo não sou um cara que consome motivação ou que produz motivação. Eu acho que ninguém precisa disso para jogar o jogo certo. E eu vou te mostrar hoje que mesmo que você seja um jovem e plebeu, sem muita noção de mundo, sem saber muito bem o que tu quer da vida ainda, sem independência financeira, talvez até sem independência emocional, sem status. Mesmo com tudo isso, tu pode dominar o jogo. Tu vai ter alguns exemplos aqui que vai ficar mais claro ao longo do vídeo. Na aula anterior eu te falei a realidade de um país de 211 milhões de pessoas, onde a maioria nunca vai experimentar o gostinho da liberdade, da intensidade da vida, né? Nem mesmo as pessoas ricas ou uma grande parte das pessoas milionárias terão uma vida bem aproveitada. Ou as pessoas de classe média ou classe baixa com uma vida em crescimento constante. Nós falamos sobre como a nossa educação ela nos forçou a ser pessoas em série, que não pensam com a própria cabeça, que não andam com as próprias pernas, que têm a sua criatividade bloqueada. Então, se tu perdeu a aula anterior, cara, volta lá, porque sem a aula anterior, essa aqui não vai fazer nenhum sentido. Foi o vídeo anterior a esse postado aqui. Então deve estar no link aqui, ou aqui, ou aqui. Cara, pausa esse aqui e vai lá ver se tu ainda não viu. Essas aulas não ficam no ar por muito tempo. Assim que sair a terceira aula, você vai ter 48 horas e aí elas vão sumir do mapa. Então agora, se tu se certificou que viu a aula anterior, podemos dar sequência. A primeira coisa que tu precisa saber é que no mundo que nós vivemos hoje, existem oportunidades enormes, que inclusive servem para crescer na vida mais rápido, para construir uma vida livre e uma vida muito bem aproveitada, mesmo se você for jovem, mesmo se você for plebeu. É possível sim, é óbvio, porque a internet tornou hoje tudo mais fácil. Mais confuso também, mas mais fácil. A liquidez do mundo, que a gente já falou tanto sobre ela, sobre as coisas ruins dela, também tem coisas boas, nos traz oportunidades. Antes, há uns anos atrás, a única chance de ascensão que uma pessoa tinha era trabalhar numa empresa gigante, como a Ford, por exemplo, e de 10 em 10 anos receber uma promoção. Ficar a vida inteira nessa empresa. Coisas sólidas, né? Coisas retas. Enquanto que hoje, tu pode aprender algo, por exemplo. Você tá farto de me ver falando da liquidez do mundo, da confusão das pessoas, em vídeos red pilados. Mas vamos falar da parte boa agora? Hoje você pode aprender as coisas. E por conta própria. E ganhar dinheiro com isso. Seja um freelancer que ganha dinheiro com edição de vídeo. Ou seja um cara que vende alguma coisa no Mercado Livre. Mas não, calma aí que eu não vou te ensinar marketing digital ou trader aqui nesse vídeo. Além de tudo,
você tem o conhecimento pessoal, né? Você pode aprender coisas sobre estoicismo que vão te fazer lidar melhor consigo mesmo, viver uma vida mais bem vivida, mais equilibrada, filosofias que agregam valor em ti, coisas que são muito mais acessíveis se comparado aos livros de antigamente. Enfim, além de você conseguir acessar esse conteúdo de maneira muito rápida, você consegue absorver de maneira mais rápida do que os antigos conseguiam. Seu cérebro também se modificou, sua capacidade de absorver conhecimento também se modificou comparado às gerações anteriores. Chances de crescer e de se obter liberdade não param de surgir, só que elas só são aproveitáveis para as pessoas que sabem jogar o jogo. Então, se tu entendeu, né, que uma das partes mais importantes desse jogo é voltar um pouco das tuas atenções e energia para o desenvolvimento pessoal, não pelo excesso, mas pela seletividade, ser seletivo em quem tu vai ouvir, em quem tu vai dar confiança, em quem tu vai dar atenção, nos hábitos que tu vai implementar, que foi inclusive sendo muito seletivo, muito ponderado sobre as coisas que eu trazia para minha vida prática, que eu construí ao longo de 15 anos a Alpha Life, que se tornou a maior escola de desenvolvimento pessoal do Brasil, justamente por seguir um caminho diferente da maioria, um caminho anti-herói, um caminho mais contrassenso, remando sempre contra essa maré. Ao longo desse tempo eu viajei para uns 14 países diferentes buscando conhecimento, buscando inspiração. Busquei entender desde a filosofia do povo celta até o Tao Te Ching com os chineses. Estive em vários lugares e inserido em várias culturas diferentes para poder comparar uma com a outra e assim concentrar um conhecimento que serviu como um mapa. Um mapa para quem quer crescer na vida e para quem não nasceu em berço de ouro. Amanhã esse mapa vai ser anunciado para ti de forma diferente e totalmente melhorada, já que eu sou muito perfeccionista e gosto de ficar melhorando as coisas que eu faço. Com certeza, quem participar dela vai dar um salto na evolução de vida. Uma mudança para melhor em todas as áreas da vida que é quase inacreditável. Mas antes da gente entrar a fundo no conteúdo dessa aula, eu gostaria que tu desse uma olhada nas mensagens que eu recebo dos alunos da Alpha Life. Essas são pessoas normais, assim como eu e você, mas que conseguiram dar um salto na vida. Tudo isso em pouco tempo, com esse mapa que a gente chama de Alpha Life. E ela passa longe de ser um lugar com diquinhas superficiais, essas que se encontram no YouTube. Na verdade, ela é um processo onde a cada semana tu vai amadurecendo cada vez mais, se tornando mais livre, mais inteligente e tendo uma vantagem honesta sobre as pessoas que não estão nem aí para o próprio desenvolvimento. Eu conheci o Copini em 2019. No começo eu não levava muito a sério o conteúdo dele, mas com o tempo e com as necessidades eu fui criando mais vontade de conhecer o conteúdo dele, me aprofundar. E hoje eu posso não ser muito, mas para mim, eu sou sucesso. Sucesso quer dizer um estilo de vida, uma vida toda. E para mim, eu sou agora o sucesso, pois minha vida, ao mesmo tempo que ela é nutrida por prazeres, eu consigo trabalhar e ter meu próprio dinheiro. Eu tenho 19 anos, eu já moro sozinho, eu sou uma pessoa que é respeitada, ainda não o suficiente, não vou mentir, pois sou novo. E apesar disso ser uma desculpa, não, isso é uma desculpa, eu estou perto de alcançar o patamar que eu desejo. Eu estou muito satisfeito com a minha realidade e busco mais e mais. Tu percebe que com o mapa correto, até eles, que são pessoas comuns, conseguiram a evolução pessoal que a Alpha Life gera. E com certeza tu vai conseguir também. O desenvolvimento pessoal, esse que está por aí jogado, ele é um labirinto que te faz ficar cada vez mais perdido. Essa montoeira de gurus que só quer acumular seguidores te faz ficar cada vez mais confuso, achando que acordar às 5 da manhã vai te tornar rico e milionário, que fazer uma listinha das coisas pelas quais você é grato vai te tornar uma pessoa de sucesso, que tomar banho gelado vai te tornar mais motivado e mais poderoso. Na verdade, todos esses hábitos, eles fazem sim alguma diferença na vida, mas na verdade, sabe para que eles servem? Se prepara para a realidade. Eles servem para pegar visualização no YouTube, quando na verdade o que realmente importa é você jogar a porra do jogo certo. Seguir um caminho que é validado
Na Alpha Life, você vai ter acesso a essa montoeira de cursos aí. Esses cursos estarão imediatamente disponíveis para você. Nessa montoeira de cursos, as habilidades que eu vou passar nesse vídeo serão lá aprofundadas, sempre de uma maneira muito organizada e muito clara, em uma sequência que faz sentido, que não te deixa confuso, de maneira que você evolua gradativamente com as aulas que serão apresentadas semanalmente para você, sempre sendo atualizado com mais e mais conteúdo. Às vezes com conteúdo sobre coisas atuais, que você precisa ter uma opinião mais aprofundada. O principal dessa nova Alpha Life serão essas aulas semanais, onde elas serão discorridas sobre assuntos que mais cedo ou mais tarde você vai se deparar na sua vida. Enfim, tudo está sendo projetado para que você tenha a melhor experiência possível e que você interprete isso como uma escola de vida, mas sem nunca querer se posicionar para você como o dono da verdade ou como alguém que sabe de tudo, mas alguém que trilhou um caminho que levou muitas pessoas consigo e que deu certo. Aulas sobre relacionamentos, mentalidade, crescimento pessoal, maturidade, carreira, tudo que tu precisa saber para se encontrar e ter um mapa de crescimento pessoal, para hackear o teu processo de crescimento. Amanhã tu vai descobrir como que faz para ter acesso a tudo isso. Agora então, você pega o seu caderninho da sabedoria e a sua caneta para anotar o conteúdo dessa aula. Deixa um Ei Copinito aqui nos comentários e vamos para o conteúdo. Bom, tu já ouviu falar no termo sapiens obsoleto? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar nesse termo foi em um livro que não cabe a mim citar aqui, mas que me soou como algo meio distópico, tipo como se fosse uma realidade distante. Mas depois eu comecei a me aprofundar no assunto e percebi que, cara, isso não é tão distante assim. O sapiens, o ser humano, né? Ele está muito perto de se tornar alguém obsoleto. Eu mesmo percebo isso acontecendo dia após dia. Algumas funções que eu sempre precisei, trabalhando no meio digital, por exemplo, elas vêm gradativamente sendo substituídas por aplicativos, né? Aplicativos que tornam a nossa vida mais prática. E essa é a natureza do capitalismo. O capitalismo traz uma oportunidade para você de vender um produto ou um serviço. E o empreendedor, que é esperto, ele sabe que o negócio vai para frente quando ele oferta algo que torne a vida do cliente mais prática. E isso faz com que toda a inteligência e tecnologia já criada seja focada, né, a uma demanda e faz com que se existam então cada vez mais ferramentas onde tudo possa ser automatizado. E eu estou falando aqui de meses, né? Mas se a gente falar aqui de 10 anos, muitas funções humanas, né, que hoje são feitas por humanas, se tornarão obsoletas, substituíveis. E você, ser humano, poderá muito facilmente ser substituído por uma máquina. Eu não digo aqui um robozinho fazendo a sua função, lavando a sua louça, mas um algoritmo pensando por você. Ok, isso pode soar como distópico, ou pode soar como uma realidade daqui 10 anos, 5 anos, ou talvez daqui a 30 anos, não sei. Mas eu sei que se realmente muitos seres humanos se tornarem obsoletos, o mundo inteiro se dividirá entre os neo-sapiens e os sapiens obsoletos. Os não-cidadãos, pessoas que não colaboram para o funcionamento da sociedade. Bom, muito estranho a gente entrar nesses assuntos, mas isso aqui é só uma introdução para eu te falar sobre o que eu julgo ser as habilidades para o mundo moderno. É claro que, se você parar para pensar aqui e analisar o mercado, principalmente o mercado digital, verá que tem muitas funções dentro desse mercado que são insubstituíveis e de extrema importância e que tendem a ser cada vez mais bem pagas. Mas daí, nesse caso, o vídeo seria muito mais voltado ao lado profissional e nichado para marketing do que um vídeo sobre evolução pessoal. Então, as habilidades apresentadas aqui, que até agora são 5, são habilidades que servem para qualquer pessoa e são habilidades um pouco mais amplas, o que tornará o vídeo aqui um pouco mais curto, mas de extrema importância.
Algumas habilidades, elas são úteis já agora. Você já pode listar e colocar em prática a partir de agora. São úteis para o mundo atual também. E algumas também aqui já são úteis para o mundo atual, mas serão cada vez mais úteis para o futuro. Só que neste caso, aqui está anotado as habilidades, tá? Neste caso, eu não estou falando aqui de habilidades para você não ser substituído por um robô daqui a 10 anos. Eu estou falando de coisas que tu vai anotar no teu caderno e colocar em prática a partir de hoje. Que vai criar vantagem sobre os outros a partir de hoje. Primeira habilidade. Chama-se organização/minimalismo. No mundo atual, a gente é bombardeado por um excesso de informação. Informação útil, que a gente pode chamar de conhecimento, ou informação inútil, que a gente pode chamar de entretenimento ou desinformação. Tipo assim, distração, né? Os dois. E não só a gente é bombardeado, como nós temos que ir atrás de conhecimento. Eu mesmo, para construir essa porra dessa série, tive que me bombardear, me auto-bombardear de conhecimento. Tive que ter muita organização para poder, pegar centenas de livros e poder tirar alguma coisa que seja minha, criar algo em cima disso que seja meu. Isso demandou muita organização e muito minimalismo. Então, assim, presume-se que a proatividade, a autossuficiência, o crescer por conta própria, aí já é uma coisa que é tão óbvio isso que tu já tem que ter presumido isso. Tá? Então, para você crescer por conta própria, você precisa de habilidades como a organização e o minimalismo. Por que isso? Nesse mundo acelerado e líquido, com trocentas informações e distrações, você tem que saber andar no caminho reto, como eu disse na aula anterior, que eu disse que só faria sentido se visse a aula anterior. Na aula anterior eu falei que você precisa ter uma clareza sobre o seu caminho, que muitas pessoas elas não chegam onde elas têm que chegar, não é por fraqueza ou por incapacidade, é porque elas desviam do próprio caminho. Isso porque elas esquecem para onde elas estão andando. Bom, eu usei o jogo de xadrez aqui, eu brinquei bastante com as peças do jogo de xadrez, te dizendo que, uma coisa se compara muito com a nossa vida, e de fato sim se compara, e eu vou usar o jogo de xadrez na aula 3 para você entender muito bem como a sua própria vida funciona. Só que no jogo de xadrez assim, você tem que fugir da estratégia do seu inimigo, não pode cair nas artimanhas dele, ao mesmo tempo que você tem que ludibriá-lo para executar a sua estratégia. E exatamente, se você joga xadrez, sabe do que eu estou falando. Num jogo de xadrez, geralmente, quem joga xadrez tem sucesso quando consegue executar a sua estratégia. Porque o que acontece? Você tem ali as suas peças, tem as suas peças dispostas, e você percebe que aqui eu posso mexer em 2 ou 3 jogadas para comer o cavalo do inimigo. Essa é a sua estratégia, é uma subestratégia. Só que aí no decorrer do negócio, surgiu uma outra oportunidade para você derrubar o bispo do inimigo. Você saiu do seu foco. Às vezes convém sair do seu foco, mudar a sua estratégia, porque aquilo é uma oportunidade que você tem que aproveitar. Mas às vezes não. Às vezes tu tem que saber dizer não para as coisas e continuar na sua estratégia. Então é exatamente assim que a vida funciona. Você tem um caminho que você está seguindo. Só que a vida às vezes te mostra mais oportunidades, outros caminhos. Como eu falei brincando na aula passada, o anúncio do trader de elite de sucesso do caralho, ou 6 em 7 do caralho. Mas você tem que dizer não para essas coisas e continuar no seu caminho. Mas às vezes, talvez aquele seja o seu caminho. Não sei, depende do seu contexto de vida, depende de como as peças estão dispostas no tabuleiro. Então a primeira habilidade para o futuro, que na verdade, não cabe a mim ficar falando aqui como desenvolver organização, como desenvolver minimalismo. Tem muito vídeo já gratuito que eu já fiz, inclusive isso aqui é um bom tema para uma aula dentro da Alpha Life. No momento eu só quero elucidar que esta é uma habilidade, e talvez você consiga sozinho. A habilidade da organização, de você saber que se você está caminhando com as próprias pernas, está andando por conta própria, tem que saber dizer não
para muitas coisas. Tem que ter muita limpeza mental. Por isso, vai estar sempre se ponderando, né? Que coisas tu está consumindo. Não só bens materiais, mas bens não, né? Mas coisas virtuais, conhecimentos, livros, audiobooks, vídeos no YouTube, textos no Instagram, qualquer coisa. Cara, tenha um caminho muito claro. Não fica gastando. Cara, às vezes é mais vantajoso que tu veja uma página de memes no Instagram e fique rindo um pouco, do que fique lendo e vendo um monte de vídeo onde tu não consegue se aprofundar em nenhum tema. Fica pulando de um para o outro. E esse é um problema. O excesso de informação, às vezes, ele causa mais mal do que bem. Só que, claro, se você é uma pessoa que já está muito habituada a consumir informação e você já tem a manha intelectual, aí é outros 500. A segunda habilidade, ela chama-se disciplina / autossuficiência. Bom, não existe crescer, não existe burlar a própria preguiça sem desenvolver ou sem ter autossuficiência. Só que, bom, se eu falar autossuficiência aqui, as pessoas podem levar isso pro lado do ego, da arrogância e pensar assim, eu não preciso de ninguém na vida, eu vou seguir meu próprio caminho, eu não vou nunca me relacionar, eu não vou nunca ter amigos, eu nunca vou ser educado para que as pessoas gostem de mim. Isso é burrice, é ignorância, é coisa de adolescente revoltado. Adolescente revoltado não consegue ter autossuficiência e desenvolver sucesso. Se você é um adolescente revoltado, um nihilistinha, vaza dessa série. Ela não presta pra ti. Você agora tem que jogar seu Play 5, ao invés de ficar me ouvindo aqui. Voltando ao assunto, autossuficiência significa você entender, cara, que existe uma Matrix e tá tudo bem que ela exista. Você não é inimigo da Matrix. Ou talvez você queira chamar isso de sistema. Ou talvez você queira chamar isso de, agenda. Bom, chama como tu quiser. Governo, tanto faz. Pra mim, tanto faz. Vou chamar de Matrix. Gosto desse tema, acho bonito, acho charmoso. A Matrix, você tem que, em primeiro lugar, não tentar combatê-la, mas entender que ela não é responsável pelo seu sucesso. E é aquele papo, né? De o mundo não te deve nada. Se o mundo não te deve nada, tenta criar as coisas por conta própria. Bom, de um lado aqui, no lápis rosinha, ele vai representar aqui uma pessoa que quer fazer faculdade, que cobra do governo que as aulas sejam boas, né? Faculdade federal, já vai ser bulinado, já vai ser ideologizado. E ele cobra desse pseudo-sistema, Matrix, governo, seja lá o que for, a melhor qualidade possível das coisas que ele quer consumir. Já no lápis, no lápis amarelo, não, azul da Alphalife. Olha que machista, rosa e azul. Ele representa o cara que já nasce assim revoltado. Ele já sabe que o mundo não deve nada pra ele já sabe que se ele quiser construir alguma coisa, tem que ser por conta própria. Então ele já vai trilhando o próprio caminho sozinho. Ele já vai desenvolvendo autossuficiência. E as coisas que ele constrói na vida dele é por conta própria. E quando ele está vendo o resultado da conta própria chegando, o resultado positivo, ele começa a ter uma linha de pensamento onde ele é meio indiferente ao mundo. Porque, tipo assim, ele não vai ficar cobrando muita coisa do mundo, porque ele já está construindo condição. E se ele quer alguma coisa que ele precisa usufruir em um ambiente social, ele vai lá e paga, porque ele está construindo poder em si mesmo. Ou seja, pensando dessa forma, você para de colocar poder da Matrix sobre você e começa a alocar esse poder em si mesmo. Só que não vai construir uma utopia de pensar que tu vai ser 100% autossuficiente e que a Matrix não vai afetar em você absolutamente nada. Isso não vai existir. Às vezes você precisa dela, às vezes ela precisa de você. Mas a questão é que você tenha mais poder em si mesmo, tenha uma vida mais preenchida, tanto por coisas boas de usufruir, de prazeres, né, quanto das suas obrigações. Isso é criar uma autossuficiência em si mesmo. Quando você constrói, né, e isso é meio estoico, você constrói muito poder em si mesmo, vai chegar num patamar de entender que a Matrix, ela não te deve muita coisa, então ela não é capaz de fazer algo de bom por ti,
Mas, ao mesmo tempo, ela não é capaz de fazer algo de ruim para ti. Existe um abismo, você está se distanciando dela. Então aquele papo de sair da Matrix não é tipo assim, viver no meio do mato, plantando a própria comida, caçando a própria comida, fazendo fogo com um pauzinho. Deixa de ser idiota. É você criar um distanciamento da sua dependência desse sistema. É deixar de ter aquela mentalidade de ficar cobrando, o mundo tá ruim, o mundo tá não sei o quê, o mundo tá não sei o quê. Cara, para. É pensar, olha, eu preciso ser mais autossuficiente. Eu vou trilhar meu próprio caminho, vou botar minha venda aqui e vou pra frente. Isso nós chamamos de autodisciplina e isso acontece através da disciplina. Ou seja, a disciplina é o meio pelo qual você constrói autossuficiência. Essa é a segunda habilidade para o futuro. A terceira habilidade para o futuro chama-se prudência intelectual. Olha que nome bonitinho. Prudência intelectual significa você ter a habilidade, né, você estar habituado a consumir conhecimento de qualidade e profundo, né? Se você pegasse agora um livro acadêmico, de qualquer área, a um nível acadêmico, ou um livro filosófico, de um autor fudidamente difícil de ler, você lê um parágrafo e não consegue entender, cara, e realmente é difícil, às vezes você tem que ler mais de uma vez. Essa habilidade de você ler esse conhecimento, absorver, e digo mais, tentar contextualizar ele do porquê que aquele autor está falando aquilo, em qual contexto ele está inserido e a quem ele está respondendo. Um filósofo, por exemplo. Um filósofo que escreve um livro, uma tese, geralmente ele está rebatendo uma outra tese. Ele está tentando responder a alguém inserido em algum contexto histórico e social. Isso significa tu ter uma maneira mais crítica com o seu olhar sobre os conhecimentos que são apresentados para ti. Queira você ou não, né? Seja que os conhecimentos que você busca, até os conhecimentos que são jogados na sua cara. Vamos pegar como exemplo a notícia da tia do Zap, que falou sobre alguma fake news, que não sei o quê. Nós vivemos em uma guerra cultural. Isso é fato, isso não é novidade para ninguém. Onde você é automaticamente jogado em algum lado, ou, se você preferir, é jogado dentro de alguma bolha. Essa bolha, já que a disposição de conteúdos aqui na internet ela funciona por algoritmo, e o algoritmo tem uma função, fazer você ficar no aplicativo o maior tempo possível. Então, se você se interessa por certos temas e está inserido em tal bolha, o algoritmo vai se encarregar de jogar para você coisas que você tende a clicar mais. E outra, coisas que sejam por um viés de confirmação, ou seja, você tende a ver vídeos de pessoas que concordam com você. E aí você vai ter uma sensação boa ao ver aquele vídeo, vai dizer, esse cara pensa igual a mim. E isso é tanto da sua mente, do seu comportamento, quanto do algoritmo, né? Isso acontece. Fazendo com que você fique totalmente fechado e fazendo com que todas as pessoas fiquem fechadas e favorecendo ainda mais a guerra cultural que nós estamos vivendo. Então, dentro dessa guerra cultural, que obviamente acontece através de cultura, e essa cultura nada mais é do que informação, mais influência e ainda mais no meio digital, no Instagram das pessoas, como elas pensam, né? E como elas querem fazer você pensar. Então, o fato de tu estar meio que imune a isso, de saber filtrar, de não ser tão facilmente influenciável, de não ser ignorante, sabe? Tudo é teoria de conspiração, você não aceita nada, ou de você acreditar em tudo que é colocado na tua frente, mas nenhum nem outro. Você criar uma perspicácia intelectual, uma sagacidade intelectual na busca do conhecimento. E como eu disse, busca pelo conhecimento por conta própria. Regra ou dica número 1 aqui, aliás, número 2, autossuficiência. Ou seja, autossuficiência significa fazer as coisas por conta própria. Ter proatividade. Então você vai ter proatividade também no seu conhecimento. Você vai pesquisar. Você vai buscar saber mais. Você não vai se deixar render pelo cara que não acredita em absolutamente nada, tudo é teoria de conspiração, e nem pelo cara da outra ponta, né?
que acha que tem que acreditar em tudo, que é tudo dessa forma. Não é. E hoje, na época atual, cabe muito bem o que eu estou falando aqui, onde você tem muitos papos sobre essas coisas que estão acontecendo meio loucas no mundo e todos os subassuntos que a permeiam, né? É muito válido esse negócio para hoje, né? Para ontem, você desenvolver essa sagacidade intelectual, essa prudência intelectual. Habilidade número 4, e na verdade eu vou apresentar aqui a número 4 e a número 5 mais ou menos como se elas fossem a mesma, tá? A número 4 chama-se magnetismo pessoal, ou uma habilidade de comunicação. Bom, isso não é novidade para ninguém. Nós estamos vivendo numa era digital, onde não só é digital, mas como é possível criar dezenas de modelos de negócios online. E não é aquele papo de marketing digital, mas hoje, cara, se tu tem uma empresa, ela deve estar posicionada e bem posicionada no digital. Se tu presta um serviço, seja a um nível nacional ou regional, para a tua cidade, para o teu bairro, você deve estar posicionado no digital. Não tem mais como. Não tem como fugir disso. Beleza. Só que tudo isso faz com que mude como um todo a maneira com que as pessoas funcionam. Fazendo com que seja uma competição absurda pela atenção das pessoas. E não só no sentido de anúncios na internet, ou mostrar meu trabalho, mostrar o trabalho da minha empresa, ou atribuir seguidores a mim, com a minha aparência, com meu desenrolo, ou até mesmo fazer uma dancinha com a calcinha dividida no TikTok. De qualquer forma, existem formas inteligentes e formas burras de fazer isso, mas de qualquer forma, a atenção das pessoas é o maior capital que se tem atualmente. E isso vai ser valorizado cada vez mais. Então, assim, o que tu faz, o serviço que tu presta, a carreira que tu está seguindo, tem que ser vista por muitas pessoas. Então, esse negócio de seguidores não é mais uma hipocrisia como era visto há uns 7 anos atrás. É sobrevivência, né? E, cara, seguidor por seguidor não vale nada, o número não vale nada. O que vale é a atenção das pessoas e a qualidade dessa atenção, a veracidade da tua comunicação. E aí entra, então, a maior habilidade de todas, que é o quanto você consegue magnetizar a outra pessoa. Isso vai acontecer através de você ter uma personalidade magnética e através de você ter uma comunicação que entre na mente das pessoas. Tá? Isso é crucial. Eu tenho certeza, eu não, vou deixar bem claro aqui, bem claro, eu não sou um cara que vende essas coisaradas aí de cursos de marketing digital e blá 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 blá. Não sou. Mas eu tenho um negócio digital. E muito do meu negócio, ele usa esses conhecimentos, né? Ele usa. Eu tenho pessoas na minha equipe que são pessoas que manjam disso. Não sou eu, mas na minha equipe. E eu sei da importância disso. E eu não estou aqui para te ensinar isso, porque não é o que eu faço. Eu vou repetir, não é o que eu faço. Então não confunda as bolas, tá? Só que eu tenho certeza, olha no fundo do meu olho, no grão do meu olho, eu tenho certeza que tu já clicou num anúnciozinho te ensinando a fazer alguma coisa, alguma função dentro desse mercado. Eu tenho certeza, e eu não estou te criticando por isso. E nem estou criticando as pessoas que tentam te vender esse negócio aí. Porque esse é um negócio do futuro, não adianta. Não é uma crítica. Mas eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão vendo esse vídeo já tentaram ter um negócio online. Já tentaram ser blogueiro ou blogueira e etc. Já tentaram acumular seguidores de alguma maneira. E não conseguiram. Fizeram tudo certo, se esforçaram, fizeram um conteúdo excepcional. E não conseguiram, e não deu certo. Sabe por quê? Porque falta um fator importante que só eu, no Brasil inteiro, posso te ensinar. Desculpa se isso soa como uma arrogância, mas eu sou a única pessoa que faz isso há mais de 10 anos. Esse fator chama-se magnetismo. Magnetismo pessoal. Aliado à criatividade, aliado à autossuficiência,
Cara, isso é uma mina de ouro. Nem de ouro, é uma mina de diamante. Mas enfim, como eu disse, isso aqui é para te elucidar quais são as habilidades para o futuro. A principal delas é esse magnetismo pessoal. As pessoas no meio digital seguem pessoas. Elas não seguem o serviço que as pessoas prestam. Elas seguem, é uma conexão de alma com alma. E é isso que acontece nesses Instagram da vida. E isso acontece através dessa comunicação magnética. Pensa sobre isso, tá? Pensa sobre isso. O último fator, a última habilidade, ela meio que é uma soma, né? É uma soma das 4 anteriores, que são, número 1, a organização / minimalismo, número 2, disciplina / autossuficiência, número 3, prudência intelectual e número 4, comunicação / magnetismo pessoal. Então, esta número 5, eu chamei aqui de aumento de capital humano. Cara, uma vez me pediram o seguinte: Copini, se você tivesse 100 mil reais disponível para investir, onde você investiria? Eu não pensei 2 vezes em responder e respondi: eu investiria em mim mesmo. Todo o dinheiro que eu ganhei, eu nunca investi em absolutamente nada que não fosse eu. As pessoas sempre me pedem: poxa, mas tu não investe dinheiro em bolsa, etc. Cara, nada contra quem faz isso. Eu acho que é legal você aprender sobre isso. Mas, cara, no meu caso específico, onde o meu dinheiro se valoriza mais é em mim mesmo e no meu próprio negócio. Nesta situação, é uma situação de aumento de capital humano. Para mim, um dinheiro investido na bolsa, seja lá onde for, e o mesmo dinheiro investido no meu capital humano, aqui, ele valoriza-se mais. Nada contra quem investe, como eu já disse. Isso é algo que a maioria das pessoas é interessante que elas aprendam. Mas veja também o fato de você investir no seu capital humano. O que é capital humano? Cara, muita gente pensa que obter um diplomazinho é um capital humano. Ok, pode até ser nichado em alguma área, pode até ser fazer um curso online que seja, ou um curso de diploma nos moldes tradicionais, os dois é aumento de capital humano. Tanto faz. Cara, bem antigamente, quando eu tava tipo assim na 5ª série, na 4ª série, surgia na escola umas pessoas tentando vender um curso de informática básica, um curso de digitação. E você, se você sabia digitar, você tinha mais capital humano que a outra pessoa. Ok, tá entendendo como vai variando o capital humano ao longo do passar dos anos? Então, desde um curso que você faz, tanto faz se é nos moldes tradicionais, quanto nos moldes modernos, de tipo comprar um curso no Hotmart e fazer, é capital humano. Então eu adquiro muito curso, muito conhecimento. Por isso que eu digo que o conhecimento que eu adquiri não foi de graça, foi muito bem gasto, muito dinheiro pago para conseguir esse conhecimento. Só que eu interpreto não como gasto, mas sim como investimento, né? Um aumento do capital humano. Um livro que você lê, cara, se você pegar vou pegar aqui o livro mais conceituado de desenvolvimento pessoal. Sei lá, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. O livro tem 600 páginas. Bom, aqui tem um livro massa. Deixa eu te mostrar. Esse livro é bom. Os 7 Hábitos das Famílias Altamente Eficazes. É uma continuação do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse é um livro bem bom. Mas esse livro, só um exemplo, ele tem 500 páginas, 496 páginas. Quanto tempo tu acha que demora para ler um troço desses? Mas mesmo assim é válido. Ou seja, se você leu este livro, que vai te agregar em você ser uma pessoa eficaz, ou você ter uma família eficaz, cara, é muito tempo. O livro custa aí uns R$45, mas isso é o de menos. A questão é quanto tempo da sua vida você dedicou a ele. Alpha Life vai te custar uma pizza por mês. Baratão. Mas quanto tempo tu vai se dedicar a ela, sendo que tem muito curso lá dentro? E o principal, as aulas semanais. Toda semana tu vai ter que passar 1 hora comigo. Fora o conteúdo gratuito meu que tu vai continuar consumindo. É tempo. Ou seja, todo esse tempo é investimento no seu capital humano. Então, se você lê um livro desses,
Vê os cursos da Alpha Life. É investimento no seu capital humano. Então, cara, só o fato de tu interpretar isso como investimento já é uma grande coisa. É um aumento de capital humano. E eu quero mudar essa mentalidade que as pessoas têm, que elas acham que capital humano é só essa aquisição de diplominha. Diploma é uma merda, é uma bosta. Há 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás, todo mundo tinha aquela ideia já, ainda, né? De que um conhecimento ele só era válido se ele te desse um diploma. E o diploma, o papelzinho, ele é uma coisa que comprova que você fez aquele negócio. E quando você faz um negócio pelo diploma, você só está querendo agradar o seu patrão. Nada mais está querendo agradar o teu patrão. Então já é uma mentalidade que diz assim, eu sou uma pessoa de carreira e nasci para trabalhar, para crescer na empresa. Se é isso que tu quer, beleza. Mas isso não é capital humano. Capital humano é o conhecimento que você adquiriu com aquele curso e o diploma veio de bônus. Tem muito conhecimento que pode ser comprado por mídias digitais, que tem muito, assim, que é muito melhor e com mais qualidade do que cursos de diploma. É que não te dão diploma, que são cursos de Hotmart. E isso tudo é graças ao capitalismo digital, né? O mercado digital de atualmente que te dá infinitas possibilidades, mas que só serão realmente possibilidades se você tiver 1. Organização e minimalismo e 2. Disciplina e autossuficiência. Checkmate. Invista no seu capital humano, invista em conhecimento e pare de pensar apenas no sentido diplomático. Se tu curtiu essa aula, cara, deixa um ecopinito aqui, mesmo que tu já tivesse deixado antes, e deixa a tua opinião sobre essa aula. E se você tem alguma ideia, na sua opinião, de qual mais habilidade para o futuro possa ser relevante, deixa aqui nos comentários para agregar, para que as pessoas possam ter fonte de conhecimento, não só do vídeo, mas nos comentários da comunidade que está se formando aqui, que serão os futuros alunos da Alpha Life. Na próxima aula, né, de amanhã, a última aula, você vai entender as 4 grandes virtudes para tu crescer na vida. Que será uma aula inteira baseada no jogo de xadrez. Será a melhor aula de todas e, óbvio, não pode perder por nada. Já marca no teu relógio às 20 horas, já ativa aqui a notificação no canal que tu tá vendo esse conteúdo. O conteúdo vai ser uma pedrada, então vem de capacete. Um abraço.